Salve, salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Camaragibe. E dessa vez, como muita gente pediu, resolvendo questões. Nós vamos trabalhar hoje com algumas questões de história de Camaragibe, que eu acredito que vão cair na prova de vocês, certo? Dentro desse conteúdo. Então, você que gosta do nosso canal, já curte, comenta e compartilha. Não vacila, já deixa aquele comentário, já deixa aquela curtida, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A outra coisa é que nós temos a nossa apostila de História e Geografia de Camaragibe já disponível. Então, você que quer ter acesso a ela, fala comigo aqui no WhatsApp, que eu deixo na descrição, que você pode ter acesso. E também, no dia 13 de junho, teremos o nosso aulão, um aulão de revisão de História de Camaragibe, História, Geografia e também Ética para o concurso de Camaragibe, no dia 13 de junho, na quinta-feira, para você gabaritar essa prova. Beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo, entender como é que a banca vai cobrar para vocês. Vamos embora. Então, a ideia da gente trazer esse material aqui é porque eu acredito que é importante a gente treinar. Então, minha gente, uma coisa, treine, resolva muita questão. Essa prova de vocês não tem redação. Então, foque na resolução de conteúdo, de questões, tá entendendo? E eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, que a prova de vocês, ela é uma prova bem direta. Ela não será uma prova com muita enrolação, podemos dizer assim, certo? Ela não será uma prova com muita enrolação. Ela é uma prova certo e errado. É assim que vai cair na prova de vocês. Então, eu peguei uma questão aqui com muitas alternativas, mas aí na hora da prova você vai fazer mais ou menos isso, tá bem? Então, vamos lá. Questões de história do Camaragibe. Depois, se vocês pedirem aqui nos comentários, eu posso fazer de geografia, posso fazer de ética, mas comentem aqui se vocês querem. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. Óbvio, eu peguei aqui uma questão já pronta sobre começo da colonização. A prova de vocês virá parecida com isso. Em que sentido? Vai vir um textinho pequeno e embaixo analise certo e errado. Só isso, tá bem? Só isso que vai cair na prova de vocês. Mas o contexto é o mesmo, tá certo? Então percebam, não acredito, por exemplo, virão aqueles textos muito extensos. Não acredito. O erro, inclusive, tem que estar direto. Então você vai procurar o erro. Agora, tome cuidado para não encontrar pelo e ovo, procurar pelo e ovo. Aí você fica ali, não, lê a alternativa. Se ela está toda correta, confere e vai lá no que está correto e no que está errado, ok? Vamos lá. Sobre a coroa portuguesa, e isso vai cair na prova de vocês como? Quando ele estiver falando sobre o começo da colonização de Camaragibe, que é Portugal chegando em Pernambuco e colocando a questão do açúcar. Dividir o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em seis-marias a homens de posses que as demandaram. Tá verdadeiro ou tá falso uma dessa? Tá verdadeiro ou tá falso? Gente, essa questão aqui, ela tá verdadeira, tá certo? Então, já achamos daí. Ela dividiu, que, por sua vez, foram distribuídas. Tá certo. Tranquilo. Perfeito. Então, é assim que você vai ver. Viu, leu, achou um erro, não passa. Porque também, a questão que fica lendo a mesma questão 20 vezes para achar um erro, aí tu vai se dar mal. Outra coisa, precisa ter muita atenção na hora da prova, gente. Não percam questão por besteira. Tem que saber fazer direitinho a questão para não perder por besteira, tá certo? Vamos lá. Letra B. Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenhos já experientes e garantiam uma produção crescente de açúcar. Gente, eu falei isso algumas vezes. Eles venderam as terras. Eu falei isso na nossa aula. Se não assiste nossa aula ainda, volta lá para assistir. Primeira, segunda aula que eu falo sobre isso, da playlist. Gente, eles não venderam, não. Não é venda. Eles entregaram. É completamente diferente. É cedido, certo? Aos capitães donatários. C. Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses. Gente, ser vitalício é diferente de ser hereditário. A capitania, ela é hereditária. O que é vitalício? Até eu morrer. O que é hereditário? Vai passar para os meus filhos e netos. Entendeu isso? Então, ela era vitalícia? Não. Porque quando Duarte Coelho morreu, Pernambuco deixou de fazer parte, deixou de ser posse da família Duarte Coelho? Não. Passou para o filho dele. Então, é hereditário, não é vitalício. Certo? D.
armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou um uso equânime e igualitário da terra entre colônios e índios aliados. Gente, pelo amor de São Longuinho, Portugal chegou e dividiu a terra entre colonos e indígenas? Não, óbvio que não. Então, muito cuidado com isso na sua prova. Você não pode marcar para que Portugal deixou a mesma quantidade de terra para colono. Não, gente. Distribuiu a terra para os colonos. E outra coisa, Portugal armou os senhores de engenho? Não. Os senhores de engenho tinham o seu exército próprio. Não erra isso. Letra E. Distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem as moedas da safra de açúcar durante o ano inteiro. Não, gente. Não é essa coisa dos mais valentes. Não é na tapa que vai resolver. É quem tem dinheiro, quem tem condições de manter aquela posse. Certo? É assim que você vai fazer na sua prova. É assim que você vai fazer na sua prova. Tá certo? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Manda esse vídeo para mais gente. Faz esse vídeo chegar para um monte de gente. Espalhe o boato. Essa é a primeira forma de você ajudar. A segunda é você contribuir com o nosso canal, que nesse momento nós estamos pedindo Pix para o Rio Grande do Sul. Solidariedade com nossos irmãos gaúchos, que eu sempre deixo aqui embaixo. Essa solidariedade. Ou você pode adquirir um dos nossos materiais. Temos a nossa apostila e temos o nosso aulão de revisão na quinta-feira, dia 13 de junho. Beleza? Tudo isso você pode falar aqui no meu WhatsApp. Pernambuco foi um importante lugar da colonização lusitana nos trópicos. Sobre essa colonização é válido afirmar. Vamos lá. E aí você vai, na hora da sua prova, fazer isso. Duarte Coelho tornou-se donatário da capitania, fundando a vila de Olinda e espalhando os primeiros engenhos na região. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Uma dessa daí. Foi o primeiro capitão donatário? Vamos passar para a letra B. No período colonial, Pernambuco não se destacou apenas como centro da economia açucareira, mas há que se ressaltar sua florescente produção industrial. Pausa. Uma questão dessa, ela pode cair muito bem na sua prova para confundir tua cabeça. Por quê? Porque a gente já falou sobre fábrica de Camaragibe, produção industrial. A questão é, no século XVI, Pernambuco, Camaragibe tinham produção industrial? Claro que não. A produção industrial virá no final do século XIX. Estamos aqui falando sobre o século XVI. Muito cuidado com isso. Essa está errada. C. A cana-de-açúcar no litoral e o algodão foram eixos de atração econômica em Pernambuco no período colonial. E aí, tá verdadeiro ou falso? Verdadeiríssima essa daí. Verdadeiríssima. Cana-de-açúcar e o algodão em menor escala, mas também teve. D. Pernambuco recebeu a denominação de Nova Lusitânia no período colonial, pela existência de grandes polos de produção artesanal e manufatureira. Não. Pernambuco, Camaragibe, a cidade de Camaragibe é uma das primeiras cidades importantes em Pernambuco. Por quê? Produção açucareira. Pernambuco, no período colonial, foi um espaço onde os colonizadores logo cedo conseguiram curvar a resistência indígena. Cuidado com isso. Pernambuco não conseguiu rapidamente, tanto é que só para dominar a Olinda foram 2 anos, foram muitas guerras, muitos conflitos. Então, na sua prova, cuidado com isso, olha para mim. Você jamais vai dizer assim, os indígenas, eles aceitaram a colonização, os indígenas, eles não ofereceram resistência, o colonizador ocupou com facilidade, tudo isso está errado, ok? Tudo isso que cair na sua prova está errado, e eles gostam de jogar com esse tipo de coisa. Ah, foi fácil dominar a Olinda, os indígenas nunca ofereceram resistência, todos os indígenas foram pacíficos. Não marque esse tipo de coisa. É aí que está a casca de banana, é aí que está o erro, dizer que ocupou tranquilamente. Outra coisa também que está errado se cair na sua prova, dizer que os indígenas nunca foram escravizados, está falso. Houve muita escravidão indígena. O indígena, por não se adaptar à lavoura açucareira, nunca trabalhou na lavoura açucareira. Falso. Houve muita escravidão indígena para o açúcar, certo? Então, escravidão indígena em Pernambuco e na cidade de Camaragibe também. Muito cuidado com essa relação. As bancas adoram cobrar esse tipo de coisa, ok? Voltando para a letra A, que a gente não respondeu. Qual é a grande questão aqui? Está dizendo que ele tornou-se capitão donatário fundando a Vila de Olinda. Não. Ele vai fundar por ser o capitão donatário. Primeiro ele funda Igaraçu, depois Olinda. A questão está dando a entender, é uma formatação complexa, mas ele está dando a entender assim.
quando ele fundou, ele se tornou capitão. Não, ele se tornou capitão quando ele recebe a carta de doação do rei de Portugal. Ali ele já é capitão donatário. Beleza, minha gente? Sobre a fábrica de Camaragibe, assinale certo ou errado. Essa questão é uma questãozinha que eu fiz, certo? Eu elaborei para vocês, para a gente poder trabalhar sobre a fábrica de Camaragibe. O professor só acha que eles podem cobrar data? Eu acharia muito ruim, mas eu acho possível. Acho ruim, mas acho possível. Qual data você precisa lembrar, sobretudo? 13 de maio de 1982, que é a data da fundação de Camaragibe. Principal data para você lembrar. Segunda coisa, quando foi fundada a fábrica? Final do século XIX. Certo? Então, ali em 1895. 1895 é quando você começa isso. Letra A. A fábrica começou a funcionar plenamente com todas as suas máquinas de tear em 1891, ano de conclusão do prédio. Tá falso. Por que tá falso? Porque a fábrica não começou a funcionar completamente nesse momento. A fábrica começa a funcionar forte mesmo, plenamente em 1895. Então, grava essa data também. Tá certo? Que é quando a fábrica começa a funcionar, ok? 1891 é quando o prédio fica pronto. Aí ela começa a produção, mas ela começa plenamente em 1895, tá? B. A construção do encanamento que abasteceria a fábrica e a Vila da Operária foi concluída em 1890. Sendo assim, até hoje, toda a região é beneficiada com saneamento básico de maneira totalmente eficaz. Verdadeiro ou falso? Falso. Primeiro que a gente não pode dizer que até hoje toda a cidade de Camaragibe é bem fornecida de saneamento básico. Isso está completamente errado. Está completamente errado. Então, o que a gente pode dizer é que a fábrica trouxe uma melhoria. Até hoje nós temos a Vila da Fábrica, mas a gente não pode dizer jamais que toda a cidade de Camaragibe ela é bem fornecida de saneamento básico. Então, é errado também. É assim que você vai marcar na sua prova. C. A Companhia Industrial de Pernambuco foi fundamental para o crescimento urbano de Camaragibe, sendo responsável pela criação da primeira vila operária da América Latina, conhecida como Vila da Fábrica. Perfeito. Aí tá perfeito, certo? Então, a companhia trouxe e ela criou moradia e, a partir disso, ainda hoje nós temos a Vila da Fábrica. D. A Vila Operária teve importante papel no desenvolvimento da cidade de Camaragibe durante o século XX. Perfeitamente. Então, a vila é construída no finalzinho do século XIX e no século XX ela ajuda a expandir, a ter um crescimento populacional que fará com que Camaragibe, lá na frente, é uma cidade nova, uma cidade jovem, certo? Ela se torne uma cidade independente, né? Ela se deixe de ser parte de São Lourenço da Mata. Entenderam isso, minha gente? É assim que vai cair na tua prova, sem muita aperreio. E se você quer mais questões com comentário, aí você fala comigo, adquira a nossa apostila. Beleza, gente? Tranquilo? Estudar, que a prova já está chegando. Beleza? Então, é isso. Tamo junto e forte abraço.